Viajamos agora até à Península de Setúbal, onde tradição e inovação se cruzam há quase 2 séculos. É aqui que encontramos a José Maria da Fonseca, uma das mais antigas e emblemáticas empresas de vinhos em Portugal. Fundada em 1834, a empresa soube preservar o legado familiar, ao mesmo tempo que aposta na modernização, na sustentabilidade e na valorização das castas da região. José Maria da Fonseca nasce em 1834. Tinha o fundador da empresa, o Sr. José Maria da Fonseca, na altura tinha 30 anos, que chega aqui a esta região de Azeitão e se apaixona completamente pela região e pela produção de vinhos e decide aos 30 anos começar aqui o seu negócio de vinhos. Era um homem que não era dos vinhos, portanto era um matemático de educação e não sendo do negócio dos vinhos, ele olha para o negócio com os olhos totalmente novos e então introduz uma série de inovações e de modificações no negócio. Talvez uma das principais foi começar a vender o seu vinho tinto, isto já estamos a falar de meados do século XIX. O vinho tinto, que nessa altura era um vinho, normalmente era vendido em barricas, portanto era um vinho sem marca, era um vinho do produtor, e o José Maria da Fonseca decide começar a engarrafar o seu vinho. E, portanto, no fundo, dar aqui um maior prestígio, uma maior diferenciação. Talvez tenha sido um dos primeiros marketeers de vinho em Portugal. Portanto, ele engarrafava o vinho Periquita. Portanto, o Periquita foi o primeiro vinho tinto a ser engarrafado em Portugal, com um rótulo identificativo da sua marca, com uma bonita garrafa, com uma rolha, e, portanto, dando aqui um cuidado estético diferente àquilo que vendia. A José Maria da Fonseca atualmente é uma empresa bastante desenvolvida, uma empresa que alia muito bem o caráter histórico e toda a tradição que obviamente uma empresa com quase 200 anos de história tem, mas que ao mesmo tempo foi uma empresa que se conseguiu ir inovando e modernizando. Nós temos feito todos os anos bons investimentos, quer na adega, quer na parte da produção. E, portanto, é uma empresa que não está parada no tempo, uma empresa que se vai evoluindo, vai se adaptando aos novos tempos, vai se adaptando aos novos consumidores, novos vinhos, novos perfis de vinhos. E, portanto, é uma empresa que conjuga muito bem estas duas áreas que, à partida, poderiam ser difíceis de conciliar. Uma parte histórica e uma parte de inovação e de modernidade ao mesmo tempo. Eu acho que é este equilíbrio que caracteriza bem a José Maria da Fonseca. A José Maria da Fonseca atualmente tem um volume de negócios de 35 milhões de euros de faturação. Somos um dos maiores proprietários de vinha em Portugal, temos cerca de 650 hectares de vinhas próprias, mas também compramos muitas uvas a muitos produtores de uvas a quem temos uma relação histórica também muito importante. Produzimos atualmente cerca de 12 milhões de garrafas, que vendemos cerca de 50% para o mercado nacional e 50% para os mercados de exportação. A José Maria da Fonseca é uma empresa que sempre soube respeitar e valorizar a sua história e que, desde o início, esteve sempre voltada para a inovação e para o futuro. Eu diria que para o futuro nós temos que ser uma empresa ainda mais internacional. Tal como temos o exemplo daquilo que fizemos no mercado nacional com a distribuidora, lá fora também, não necessariamente iremos criar distribuidoras lá fora, mas temos que estar cada vez mais presentes nos mercados externos. Já temos, por exemplo, no Brasil, uma pessoa da nossa equipa que está permanentemente no mercado, que vive no mercado e sempre a acompanhar os nossos clientes. E, portanto, eu diria que nos próximos anos nós temos que reforçar este caráter internacional da José Maria da Fonseca, ao mesmo tempo que vamos continuar a investir em novos equipamentos, em novas tecnologias, em melhoria em replantar as vinhas. Temos que fazer um trabalho muito relevante de replantar as nossas vinhas, que muitas delas já estão a chegar ao fim do ciclo de vida. E, portanto, há aqui um investimento muito grande que temos que fazer, não só a nível produtivo, não só a nível de máquinas e tecnologia, mas também ao nível das vinhas. Uma enorme variedade de castas caracteriza as vinhas da José Maria da Fonseca, destacando-se, entre as mais tradicionais, a casta Castelão, que dá origem ao vinho Periquita. Nós estamos na região da Península de Setúbal, que é uma das regiões mais antigas da vitícola portuguesa. É uma propriedade da José Maria da Fonseca. A José Maria da Fonseca tem cerca de 650 hectares
não na totalidade nesta região, tem também uma parte no Alentejo e uma pequena vinha no Douro. Aqui, na região da Península de Setúbal, temos várias quintas, algumas propriedades com áreas importantes, com o caso da vinha de Algerus com 200 hectares, o caso da vinha das Faias com 114 hectares e depois parcelas em média 25, 30 hectares. A José Maria da Fonseca tem uma particularidade que aconteceu no início da década de 90 do século passado. A região da Península de Setúbal é muito marcada por duas castas, pela casta Castelão, vulgarmente aqui na região conhecida por Periquita, e a castas brancas, o Fernão Pires. A José Maria da Fonseca, como uma empresa exportadora, necessitava de ter uma matéria-prima um pouco mais diversificada para poder fazer produtos que fossem ao encontro daquilo que o mercado pedia. Sendo assim, nessa altura, em 1990, a empresa fez um grande investimento em viticultura e introduziu na região, e em alguns casos até mesmo em Portugal, algumas castas que hoje são, digamos assim, entre aspas, vulgares. Estou-me a lembrar, por exemplo, o caso do Syrah. A José Maria da Fonseca continua a fazer vindima manual para produzir alguns vinhos de qualidade superior. A escassez de mão de obra levou à adoção de um processo de mecanização. A vindima mecânica é uma opção que a José Maria da Fonseca teve de tomar no início deste século, mais ou menos a partir a primeira vindima que fizemos foi em 2002. E tem a ver com duas situações. Por um lado, a escassez de mão de obra, que é transversal a toda a fileira, e depois também o facto de a empresa ter uma área de vinha muito extensa, que tornaria hoje em dia quase impossível a vindima manual. Começamos a fazer os primeiros ensaios em 2002 e a partir de meados da primeira década deste século, passamos praticamente a utilizar a vindima mecânica a 100%. Obviamente, para ter vindima mecânica, as vinhas têm que estar adaptadas. De outra forma, é impossível tirar o melhor rendimento possível da máquina e não deixar uva no campo. No início da década de 90, a José Maria da Fonseca fez uma reestruturação muito forte em termos de área de vinha e essas vinhas foram feitas logo a pensar no futuro da máquina de vindimar. Portanto, as vinhas estão adaptadas desde o início para a máquina de vindimar. Um dos aspectos muito positivos da vindima mecânica é realmente a capacidade de colher uva durante um determinado espaço de tempo muito superior. Podemos dizer que, em média, é claro que isso depois depende um bocadinho da casta, da produção por hectare, etc. Mas, em média, uma máquina faz o trabalho diário de 120 pessoas. Na Quinta da Bassaqueira, em Azeitão, está centralizada toda a produção. São instalações de grande capacidade de armazenagem e embalamento. E é para aqui que as uvas são encaminhadas logo após a vindima. A uva chega do campo e é recepcionada no nosso centro de vinificação. Centro de vinificação que recebe a uva nos tegões e é feito todo o processo de vinificação até obtermos os lotes de vinho. Estamos a falar de uma grande segmentação que vai depois dar capacidade e potenciar a nossa equipa de enologia a fazer uma grande variedade de lotes. Nós depois temos todo um processo de armazenamento, porque a nossa época de vinificação é uma época sazonal. Temos todo um processo de armazenamento de vinhos que seguem um percurso nos 3 edifícios principais instalados aqui na Quinta da Bassaqueira e que terminam nesta área, são as nossas linhas de produção. A sustentabilidade é um dos pilares estratégicos desta empresa centenária. A sustentabilidade faz parte do ADN da José Maria da Fonseca. Tem um lado mais visível para quem nos vê de fora, que é o nosso painel de certificações. Fomos a primeira empresa em 2001 a ser certificada do ponto de vista ambiental, primeira empresa de vinhos, e 20 anos depois, em 2021, fomos a primeira empresa portuguesa de vinhos a ter a certificação de sustentabilidade Fair and Green, que é um referencial alemão.
2024 é pautado também por duas conquistas adicionais. Fomos considerados a adega mais sustentável da Europa, através do prémio Carlos Business Award, ligado à nossa certificação Fair and Green, e obtivemos também a certificação do PSVA, que é o Plano de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo. O Grupo José Maria da Fonseca emprega mais de 220 pessoas. Em efetivos, cerca de 112 colaboradores nestas instalações, dos quais uma percentagem significativa são pessoas da zona de Azeitão, da zona de Setúbal. Mais do que pessoas desta zona, temos todo um perfil geracional. Temos avós, filhos, netos, que trabalham na José Maria da Fonseca há várias décadas com uma ligação muito forte à casa. A nível ambiental, é o pilar que é trabalhado em toda a cadeia de valor. Começa desde a vinha ao nosso produto final, ao fim e ao cabo, o produto que chega aos nossos consumidores. Trabalhamos várias vertentes do pilar ambiental, por exemplo, preservação dos recursos hídricos. Para nós, o controle e a racionalização da utilização da água é extremamente importante. Nós, José Maria da Fonseca, fomos pioneiros na rega gota a gota, já com uma preocupação muito grande na racionalização da utilização da água na rega das vinhas, e nas instalações da Quinta da Bassaqueiro, em finais dos anos 90, investimos no METAR, uma estação de tratamento de águas residuais, em que a água tem o que nós podemos chamar um ciclo infinito. Isto porquê? Porque todas as águas que provêm dos nossos processos são tratadas e depois são utilizadas para toda a rega dos nossos jardins. O portfólio da José Maria da Fonseca é extenso e compreende desde vinhos entrada de gama até néctares de valor superior. Trago aqui dois vinhos, duas marcas históricas da José Maria da Fonseca, um branco e um tinto. O branco é o João Pires, é uma das principais marcas de vinho branco em Portugal, uma marca já com uma grande história. O João Pires é um vinho feito à base da uva Moscatel Setúbal, que é a uva rainha aqui da nossa região. Ao mesmo tempo, trago também outra das estrelas de crescimento de vendas, que é o Periquita Reserva. Portanto, aqui já na versão reserva, portanto, um nível já de qualidade acima. Periquita sendo a marca de vinhos mais antiga de Portugal, e nesta versão continuamos a ter o Castelão, que é a uva principal do Periquita, mas adicionamos duas uvas, que é a Touriga Nacional e a Touriga Franca. Convido a todos a visitarem aqui a José Maria da Fonseca, na nossa Casa Museu em Azeitão, e termino fazendo um brinde aos quase 200 anos que já passaram e aos 200 anos que nos esperam pela frente. Saúde a todos!